Senhor Jesus, povo de Deus, vamos ler a Bíblia. Hoje mais um capítulo do nosso projeto, né? E vamos ler o livro do Gênesis, no livro do Gênesis, capítulo de número 49. Diz assim a palavra do Senhor. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito do teu pai. Então o contaminastes, pois subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre, minha alma, com a sua congregação minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura, e eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho da presa. Subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumento à vide, e o filho da sua jumenta a cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os seus dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto dos mares e será como porto dos navios, e o seu termo será para Sidom. Isacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Azer, o seu pão será gordo, e ele dará delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e o odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo e com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos do teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos.
Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é o lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. E cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Mamre, na terra de Canaã, o qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança da sepultura. Ali sepultaram Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e a Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei a Lia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Hete. Acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Amém? Que texto maravilhoso esse de Gênesis 40, e é onde Jacó, Israel, então distribui as bênçãos sobre seus filhos, sobre as gerações futuras, dos seus filhos, netos. Então nós vemos como é maravilhoso quando você se encontra na vontade de Deus, ou se encontra de acordo com aquilo que Deus quer. Jacó ali é usado por Deus a falar e revelar coisas futuras sobre cada um de seus filhos. E algo que me chama atenção é quando ele vai se referir a Judá. E quando ele se refere a Judá, é lindo porque em Gênesis 49 nós vemos Jacó, Israel, falando sobre o nosso Jesus, o nosso Salvador. E isso é extraordinário. Então, quando Jacó diz no versículo de número 10, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló e se congregue, a ele se congregarão os povos. Aqui está se falando de Jesus, o Filho de Deus, que veio da tribo de Judá, descendente de Judá, de Davi. E é muito lindo isso que Jacó revela, e nós vemos que tudo isso leva a muitas coisas. Então,